Outro dia eu ouvi de um grande empreendedor aqui da nossa região que para empreender tem duas coisas que são fundamentais que sem elas você não empreende. Saúde física e saúde mental. E é sobre isso que conversaremos aqui no Empreenda Mais de hoje. Eu começo falando de saúde, direto do Hospital IGESP, lá na Praia Grande, o novo Hospital IGESP aqui do litoral. E também uma conversa sobre finitude, sobre vida, sobre transformação com Márcia Tic, psicóloga, e Adriana do Grupo Ozan. Espero que vocês gostem. Até o Hospital IGESP, aqui na Praia Grande, tem de todo o nosso litoral, esse equipamento incrível. Eu mostrei para vocês outro dia e as pessoas ficaram impactadas realmente com a estrutura desse hospital que mais parece um hotel. Mas hoje a gente vai conversar sobre saúde. Aliás, a partir de agora eu sempre vou me abastecer de conteúdo aqui no Hospital IGESP com o corpo clínico desse hospital e estou com o doutor Aquiles de Oliveira, que é cardiologista, intensivista, chefe da UTI aqui da IGESP, para falar justamente de algo que a gente acaba vendo mais nessa época do ano, do frio, que são as doenças respiratórias. E eu fiquei até surpresa conversando com o doutor, ele falou que inclusive doenças cardiovasculares podem acontecer, ele como cardiologista, mais no inverno. Mas eu vou conversar um pouquinho sobre tudo. Obrigada por nos receber. A gente está aqui em um dos salões do hospital, nesse prédio incrível. Que maravilhoso para nós do litoral ter um equipamento como esse, né, doutor? Isso é importantíssimo, principalmente com a UTI que eles têm aqui, né? Sim, com certeza. Primeiro, eu queria agradecer ao convite, entendeu, de estar participando aqui e tentar ajudar a população aqui da Baixada, entendeu? Morava em São Paulo, agora estou morando aqui na Praia Grande. É um prazer estar aqui junto com vocês. Vamos lá, vamos começar com isso. Lógico que a gente está no inverno atípico, né? Tá calor. Sim. Mas no inverno, começou o inverno, começam as doenças respiratórias. Por que isso acontece? Então, as doenças respiratórias, no inverno, geralmente as pessoas ficam mais aglomeradas, ficam em ambientes confinados. Isso facilita a transmissão, né? Porque o contato, tem que ter um contato através das gotículas e a pessoa transmite de uma pessoa para outra, tosse, tudo. E o frio também facilita também a proliferação dessas doenças virais. Gripe, resfriado são doenças virais, né? Não são doenças bacterianas. Então precisa desse contato. Na época da pandemia que nós passamos, começou a adotar o uso de máscaras, né? Que é uma prevenção, que teve uma resistência, usarem máscara, tudo no início, né? Isso com certeza agravou mais ainda a situação. Mas hoje em dia, por exemplo, já está liberado, né? A pessoa andar sem máscara, transporte público, na rua, tudo. Aqui no hospital ainda, por exemplo, na UTI a gente ainda... algumas alas a gente tem que... que hoje a gente está num salão aqui... Exatamente, mas isso provavelmente é uma coisa que vai ficar e que a gente vai ter que conviver, e é uma coisa que está acostumado. Que é bom também, é bom. Essa mudança de mentalidade é bom. Agora, o doutor falou sobre doenças respiratórias são virais e não de bactérias. Qual a diferença? Vírus são, vamos dizer assim, partículas, elas não são mais células. A estrutura dele é menor que uma célula. Realmente totalmente diferente de bactéria. Bactéria se trata com antibiótico, entendeu? É uma, vamos dizer assim, um ser celular. E vírus é como se fosse uma partícula, e aí ele se prolifera muito rápido. Muito rápido, se multiplica com... Por isso que agora no inverno, como a gente fica em lugares fechados, aí o contato é muito mais rápido também. Sim. Agora, a pneumonia, que é um dos grandes meios, principalmente quem é mãe, quem tem filho pequeno, os idosos também, como que a gente pode se prevenir contra a pneumonia? Um dos mecanismos de pneumonia na criança pode ter uma bronquiolite, que é bem prevalente na época do outono, do inverno. Essa época interna muitas crianças no hospital. Começa com um processo viral e que pode, dependendo do caso,
se transformar numa broncopneumonia e precisar de um antibiótico, realmente uma internação. Em muitos casos dá para ser um tratamento até domiciliar, né? Um acompanhamento, desde que tenha um acompanhamento do pediatra, tudo, né? Mas muitos casos, realmente tem casos graves e que precisa, inclusive, internar em UTI. Quais os sintomas que a gente tem que ficar alerta em casa, não só crianças, mas nós mesmos, ainda mais pós-Covid? Eu estava conversando com o doutor antes, ele me explicou que alguns casos, quando teve a Covid grave, o pulmão já não é mais o mesmo, então a predisposição pode estar maior. Quais os cuidados que a gente deve ter e a prevenção? E os sintomas também, para a gente ficar alerta, né? Os sintomas, o paciente ficar febre alta, né, persistente, o paciente ficar com uma dificuldade, queixar que está com uma dificuldade para respirar, você percebe que ele tem ele fica ofegante, entendeu? Mesmo estando em repouso, perda do apetite. A pessoa, por exemplo, se perde o apetite é porque está com alguma doença grave. São sintomas de alerta que alguma coisa não anda bem com o organismo da pessoa. Esse cansaço pode ser da respiração? Sim. Mas ele pode ser uma doença cardiológica? Pode sim. Então, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, um exemplo. A pessoa tem esse cansaço, mesmo cansaço basicamente. Mas, geralmente as manifestações são à noite, por exemplo, a pessoa vai deitar, o líquido, o edema, o inchaço da perna, ele é reabsorvido parte desse líquido e acaba indo para o pulmão. E por isso que à noite, quando você deita à noite, sente um pouco de falta de ar, isso é um sintoma de alerta para a doença no coração, uma insuficiência cardíaca, edema de membros inferiores, que é como a população fala, um inchaço, né? E agora no inverno, isso aí a tendência a aumentar? A gente sente isso, quem tem essa predisposição, que está com alguma anomalia ali? É mais comum ter sintomas, por exemplo, ele não sabe que tem uma doença coronariana, entendeu? O frio predispõe com que a artéria coronária acabe tendo um pouco de contração nessa artéria coronária pelo frio. E aí, às vezes, ele nem sabe que tem uma doença coronariana e começa a manifestar dor retroesternal, que é um sintoma de doença coronariana, entendeu? Então, aí já é outro tipo de sintoma, no caso, uma dor torácica, e que é um sinal de alerta que o paciente pode ter no futuro um infarto, pode ter alguma doença. Então, nesse caso, dores retroesternais, que às vezes o paciente acorda, está aquele dia meio frio, né? E acorda e sente um pouquinho de dor retroesternal e muitas vezes não é valorizado, né? Fala, não, isso aqui é uma dor de estômago, é um outro sintoma e não valoriza. E na realidade já é um sinal de que está tendo alguma doença na coronária. Se a gente manter os exames periodicamente, isso já vai ser avaliado, já vai ser detectado antes. Então tem que ter um acompanhamento, fazer os exames preventivos, tá bom? Mulher fazer a prevenção, fazer todos os exames de mama que precisa ser feito, o Papa Nicolau, esses exames, ou seja, ter um cuidado, né? Mas porque quando a gente fala, hoje a pauta é respiração, mas o próprio doutor Aquiles falou da importância de falar dessas doenças coronárias, porque está ligada também ao inverno e essa distração, dessa confusão que acha que é uma coisa, mas pode ser outra. Exatamente. Mas nós somos um organismo interligados, então não tem uma coisa separada da outra. Então elas se interligam. Por isso que é importante esse check-up. É importante sempre uma visita ao médico para entender como é que é e se avaliar. Sentir dor não é normal, sentir desconforto não é normal, recorrente, sentir falta de ar não é normal, evitar lugares fechados agora no inverno e se não tiver jeito, usar a máscara, a gente continuar com esse hábito em alguns lugares, mas a prevenção é a melhor forma da gente viver cada vez melhor, com uma qualidade de vida melhor. Lembrando que a gente está aqui no Hospital IGESP, o doutor Aquiles Oliveira, ele é intensivista, chefe da UTI aqui do hospital, cardiologista, e a gente tem um equipamento inteiro para os exames, para vocês fazerem os exames aqui no hospital. Exatamente. Então tem toda a estrutura. Vamos aproveitar essas conversas
com o profissional de saúde, a mídia, a televisão, para alertar vocês da importância do nosso cuidado. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E estamos aqui à disposição no Hospital IGESP. O que precisar, o IGESP veio para trazer o que tem de melhor. A ideia é essa, trazer o que tem de melhor. Já tivemos cirurgia cardíacas na parte da hemodinâmica, angioplastias complexas, nós já realizamos aqui, coisas que não tinham sido feitas aqui ainda na Baixada, nós realizamos. Então, assim, está sendo um sucesso, tá bom? E a gente tem que a comunidade, né, a população aproveitar, entendeu? Tudo que tem de bom que o IGESP está tentando trazer aqui para vocês. E aí eu vou conversando sempre com os médicos aqui do hospital, inclusive falar mais sobre as doenças do coração, as doenças cardíacas, para alertar a população com o Dr. Aquiles. Obrigada. Obrigado. Nesse bloco, nós vamos conversar sobre finitude, sobre luto. E quando as empresas fecham? E quando você encerra um ciclo? E quando você encerra um ciclo aqui, nessa dimensão? Ou quando você vê pessoas encerrando o nosso ciclo aqui na dimensão, nessa dimensão que estamos? A morte, a finitude, é algo que ainda é muito difícil e doloroso para a gente lidar. Seja ele de pessoas, e principalmente de pessoas, mas também de um projeto de vida, como é a vida de um empreendedor. Hoje eu converso com Márcia Ticchi, psicóloga e sexóloga, e também a Adriana, que é a gerente de um setor da Ozan, do Grupo Ozan, onde realmente ela trata da humanização das pessoas, desse momento tão difícil das nossas vidas. Muito obrigada a vocês por conversar aqui com a gente. Eu quis trazer esse assunto, lógico, porque a Ozan ela tem uma experiência realmente em loco nessa dor maior da nossa vida. E eles têm um respeito muito grande por isso e acabam humanizando cada vez mais esse atendimento. E a Márcia é uma psicóloga que já está com a gente da minha vida há muitos anos, e é sempre tão bom te ouvir. E eu gosto de falar com leveza hoje da morte, mesmo porque eu passei por 2 momentos complicados e estou aqui. Meus filhos estão aí, e as coisas seguem, e é isso. Por mais que você saiba que a morte é aquilo que a gente mais tem certeza na vida, quando ela chega, ela dá um baque absurdo e não dá pra gente explicar. Mas aquilo que a gente sempre ouve, a vida segue, e parece ser tão frio, é tão real. Mas é distante da nossa cultura, Renata. Nós somos herdeiros de uma cultura vinda de Portugal, né? Nós somos de uma cultura judaico-cristã, em que o fatalismo é dolorido, né? Tem a dor, é muito sofrimento, se valoriza o sofrimento. Essa herança judaico-cristã faz com que a gente veja finitude, morte, perda de uma maneira geral como para sempre. E hoje a gente sabe que o para sempre não existe, porque existe uma renovação natural de projetos, de sonhos, de desejos e de vida. Você já é avó, eu sou avó, e a gente, quando chega nesse patamar da vida, você vê a tua continuidade. E é uma continuidade amorosa. Então, assim, valorizar no momento da morte que as pessoas estão no choque da perda, porque vem toda essa carga emocional calcada do sofrimento, da perda, do para sempre. Mas a gente sabe que também é um momento de revalidar a vida. Independente de crença, de religião,
entender que tem um outro lado. Se não pensar nisso, fica muito esquisito. Vim fazer o que aqui? Exatamente. É por isso que eu falo que é o momento de validar a vida. E eu quis trazer esse tema porque a finitude é algo que a gente acaba vivenciando tanto com a finitude da vida, mas como das empresas. E outra coisa também, quando somos acometidos com uma dor dessa, como é que seguimos os empreendedores que têm que tocar a empresa, que têm que tocar outras vidas também? Então hoje o nosso assunto vai ser esse. E quando fala em continuidade ou quando fala em revalidar, também no sentido de projetos de vida. De vida, é uma renovação, né? É a história do para sempre. Eu tenho este negócio e para sempre, você sabe, uma experiência pessoal. Eu, quando fiquei viúva, era uma experiência nova, muito radical na vida, né, de uma família. Sim. Falei, eu nunca mais vou sair desta casa que eu morei a vida toda. 3 anos depois, aquela casa não significava mais nada para mim. Por quê? Porque a vida continuou num outro ritmo. E numa empresa, quando vem a sinalização ou a morte de fato, é resgatar o que tem de vida e fazer uma nova vida. Uma nova empresa. É muito assim, a gente escutando ela falar, né, Renata? É algo que a gente vive todos os dias. Todos os dias. Lá na Uzam, vocês têm essa troca muito grande com as pessoas, porque é lógico, vocês estão lá para trabalhar, para funcionar o projeto de vocês e o atendimento. No caso, a Adriana, ela cuida muito à frente disso, mas vocês acabam sendo um ombro amigo de pessoas que nem conhecem e vocês devem ouvir muitas histórias. São histórias lindas, todos os dias, né? As pessoas que aceitam essa passagem, as pessoas que não aceitam, aquelas que a gente precisa dar um ombro amigo, aconselhar, pessoas que precisam de direcionamento, como ela mesma falou, né? Sobre a questão de, eu estou viúva, e agora? A gente tem que ser o profissional que vai direcionar, que vai orientar, que vai acolher. Então tem um mix pra gente que tá ali no atendimento também de emoções. Porque a gente também, muitas vezes, a gente se vê do outro lado. Sim, né? A empatia então, tem o emocional também. É fundamental. Controlar, seguir. A parte burocrática, que a gente até já falou, é muito difícil. Porque a parte burocrática, aí é você se deparar com a vida real. Você está na maior dor da sua vida, só que tem a parte prática para fazer e que antigamente era muito dolorido, era muito complicado. A Uzam, ela veio para facilitar muito essa parte que é aí que é justamente encarar o peraí, mas eu tenho coisas práticas para fazer nessa vida que precisam ser feitas. E vocês amenizam isso. A gente até, assim, dentro da nossa técnica, a gente comenta que a pessoa, nos primeiros 20 minutos, quando ela tem a notícia do falecimento, ela tem que tomar no mínimo 50 decisões. São 50 decisões? 50 decisões. Que tem um impacto com a família, com o futuro, e é uma tomada de decisão que tem que ser rápida, e muitas vezes ela vai durar para sempre. E solitária, às vezes, né? Muitas vezes solitária, e muitas vezes ela fica preocupada se ela vai ser criticada pela decisão que ela tomou. Então, olha o emocional dessas pessoas, o quanto elas ficam, né, abaladas. E o que ela falou é perfeito, perfeito, que a gente sente todos os dias lá nos nossos atendimentos. Precisa ter uma equipe com muita empatia. Sim, é uma decisão muito difícil que a família, e a gente realmente mudou esse processo. Escolher a roupa é algo muito difícil para o familiar ir até a residência, escolher uma roupa. Hoje nós trabalhamos com roupas. Então as famílias, quando a gente percebe que aquilo é um impeditivo, a tomada de decisão está difícil, a gente tem ali umas roupas. Porque antigamente, eu não sei, posso estar enganada, mas antigamente eles não falavam, os antigos não falavam com mais naturalidade da morte, no sentido até de preparar, eu quero ser enterrado com essa roupa.
Eu não sei se é naturalidade, mas você falou os mais antigos. Eu acho que conforme você vai envelhecendo, Você já começa a ser mais prático. mais natural. Sim. E prática, exatamente. É a praticidade que a vida exige. Chega um momento que você sabe, não, eu tenho que ter, não gosto, não quero pensar, quero viver 100 anos, 110, quero, mas eu sei que vai acontecer, porque a tua história fica. Sabe, a essência fica. Eu nunca mais vou ter essa pessoa. Hoje a gente sabe que não é mais verdade. A começar pela internet. Vai lá, tem as fotos na internet, tem os sites, tem as notícias. A vida da pessoa continua viva. Uma vez eu li que a pessoa só morre de verdade quando param de falar dela. Exatamente. Quando param de lembrar dela. Hoje nós continuamos a viver, porque todo mundo produz, todo mundo se envolve, todo mundo tem um propósito de deixar uma marca no mundo. Quer seja uma atividade benemerente, quer seja profissional. Quem pensa na morte faz. Eu brinco que quando eu mimo um neto, eu falo que eu tô investindo na minha eternidade, que assim, não vai esquecer, vai falar pro neto dele que a minha avó fazia para mim. Sim. Então assim, hoje a gente pensa nisso e faz por onde. Antes não pensava, Rê. E você falando, ouvindo, é lógico, eu sempre tento transportar para aqui num programa de TV de uma forma que a gente possa ajudar vocês de alguma maneira, você que está passando por essa dor. E também, se for olhar para o nosso viés de tema, que é o empreendedorismo aqui no Empreenda Mais, também, porque hoje os empreendedores, eles pensam nisso. Eles não pensam na empresa, os bons empreendedores, empresários, eles não pensam na empresa para deixar o seu caixa gordo e usufruir daquele dinheiro. Eles pensam na empresa e esse deveria ser realmente o núcleo muito importante do empreendedor, que é deixar como impactar mais vidas. Como essa empresa vai ter filhotes, né? Filhotes. A Ozan é um exemplo disso, porque quando o seu Manuel, a dona Marina, eles criaram, na verdade, a funerária e todos os serviços envolvidos, e aí o Manolo, seu filho, criou, junto com a doutora Kátia, criaram o plano. Isso é uma empresa tão necessária e que já tem uma logística, lógico, tem uma diretora por trás, mas ela é uma empresa tão inteligente que ela tem uma engrenagem automática e vai deixar esse legado para nós. A Ozan não cuida só dos seus clientes externos, ela também cuida dos colaboradores. E isso é muito mágico para a gente que está lá dentro, porque a gente se sente protegidos. Como a gente protege as famílias, a gente tem casos que acontecem, né, com os nossos colaboradores, eles precisam retornar para suas atividades, lidando com aquele momento e retornando para um momento tão difícil da vida deles, e a gente consegue trazer de uma forma leve, no tempo do colaborador, a gente coloca ele numa outra função, a gente tem todo um cuidado. Então, quando a gente fala de cuidar, a gente não fala só do caixa Ozan, a gente fala também da família Ozan. E essas empresas nos inspiram como empreendedores. A Márcia é psicóloga, mas você também, dentro da sua atividade, precisou entrar no empreendedorismo. Então, essa veia de empreendedora surgiu agora, porque você é descendente árabe, a gente já tem isso aí. Você percebeu agora ou você sempre Não, teve? Nós sempre fizemos lá no consultório, eu tenho os grupos, né? Mas dentro de uma profissão... como é que chamava? Esqueci agora. Eu sou profissional liberal, dentro de uma profissão liberal. Era até onde meu braço alcançava. Mas ela estava falando, eu esperava ela falar a palavra família. Porque conforme você está falando das heranças, né, da vida que continua, porque tudo, hoje nós estamos no momento de valorizar a família. Sim. Porque família é afeto, é amor. E uma maneira de você não ser esquecido quando morre é você praticar amor e receber amor. E ela está falando isso da empresa. E olha que interessante, né? A humanização das empresas, de uma maneira geral, como... ponto de partida para a empresa crescer. Sim. Se a gente olhar para trás, nós descendemos de sei lá de quantos milhares de pessoas até chegar na gente.
E quando se tem uma empresa, se espera que a empresa também cresça dessa mesma maneira, né? E gozar dessa similaridade de família com empresa. É isso que a gente deve ter. Hoje a gente conseguiu reunir, como o nosso tempo é curto e a gente quer falar tantas coisas, eu consigo, quando tem bons profissionais que entendem o que vocês precisam ouvir, a gente consegue juntar e passar para vocês exatamente a essência de uma grande empresa e de por que ela está há tanto tempo se perpetuando e como fazendo uma analogia da nossa vida com a vida dos nossos projetos, nos nossos projetos de vida, de coisas práticas que temos que fazer aqui, como é a vida de um empreendedor. Muito obrigada, Marcinha, muito obrigada, Adriana, que a gente tenha podido ajudar um pouquinho você que está passando por um momento, seja ele pessoal, de luto, ou seja ele na sua empresa, de uma finalização de ciclo e início de outro. Esse foi mais um Empreenda Mais.